Aqui temos os maravilhosos moais da Isla de Páscoa. Essa sim que é uma reprodução das estátuas que são realmente com muito simbolismo e muito mistério ao redor de elas. Ainda dá informação e conhecimento histórico que nós temos de todas essa isla, essas estátuas. Tem uma história muito importante que a gente crê muito, que são os inícios dessa civilização. Os descendentes dessas civilizações atuais do Rapa Nui, eles têm uma história que dentro de sua mitologia, que quem eram seus antecedentes historicamente. Eles consideravam que seus antepassados eram pessoas que vieram de uma isla muito lejana e que era uma isla que ficava dentro dos mares, em um lugar que o continente se chamava Mu, M-U. E esse continente que ficava na parte do Oceano Pacífico foi em um determinado momento de um cataclismo que ele se hundeu, mas uma parte que ficou fora do mar é parte da Isla de Páscoa. Mas por que encontramos essas grandes estátuas nessa isla? Eles consideravam que seus antecessores eram seres que haviam vindo das estrelas da constelação das Pleiadas e que vieram para assistir a eles em todas as situações quando tiveram esse cataclismo e que levaram alguns desses seres em escudos voladores e que levaram a distintas locações e uma dessas locações foi justamente onde se encontra a Isla de Páscoa. E essas pessoas tinham muita tecnologia e estavam muito evolucionados em quanto à formação das dimensões e traslado dos materiais. E eles foram quienes construíram com as pedras ou rochas volcânicas dessa região, eles esculpiram esses e de uma forma mecânica, totalmente diverso a todas as teorias, eles transportaram esses moais, essas estátuas, a tudo ao redor da isla. Mas por que esses não estavam mirando para fora, para o mar, como muita gente crê? A maioria das estátuas estão mirando para dentro da isla. E eles que estavam fazendo? Eles eram guardianes e que guardavam algo especial que ficava dentro do centro, que era um tesouro dentro do centro da isla. E esse tesouro que eles custodiavam como guerreiros ou como custódios era uma energia que vinha do universo e que justamente era que estava guardada em alguma coisa dentro da terra, e essas grandes pessoas ou guerreiros de alguma forma custodiavam, eram custódios dessa energia que estava no centro da isla. Ou seja, que a teoria e o simbolismo que eles mesmos lembram de tudo isso é que seus antepassados foram pessoas altas, grandes, com olhos muito grandes, muito altos e que vinham de muito longe da terra de Mu, que ficava no Oceano Pacífico. Temos outros continentes, como a Lemúria, no sul da Austrália, que também tem uma história similar. E isso também tem contado uma história, sua mitologia, nos índios de Norte América, que são os Hopi, que são os indígenas do norte dos Estados Unidos. Eles também consideram que a isla de Mu eram os provenientes que vieram seres das estrelas e das Pleiadas. Segundo os dados arqueológicos mais recentes, em dado momento a população que vivia na Ilha de Páscoa, exatamente por haver grupos diferentes, ou seja, uns que dominavam os demais, passaram a exigir a construção dessas estátuas em função da sua religiosidade, das suas crenças, que seriam como oferenda aos deuses. Os povos que no caso eram dominados, subjugados, eram obrigados a cortar imenso número de árvores, exatamente para proporcionar o rolamento desses monolitos, porque são pedras muito pesadas, a maioria delas com toneladas, que vinham de outras partes da ilha até o lugar onde eles iam trabalhar a peça. Com o passar dos anos, que obviamente isso não é uma coisa do dia para a noite, mas com o passar dos anos, o que aconteceu é que essa ilha acabou desertificada, ou seja, que é bem a situação atual do nosso planeta, ou seja, você vai devastando, chega um momento que isso vai acarretar problemas climáticos. Então, uma série de problemas que, resumindo a história, essa população entra em declínio na medida em que a população começa a sofrer os efeitos desses problemas climáticos, baixando a produção, automaticamente a população fica carente, passa a sofrer com a fome. Toda essa
questão, obviamente, vai gerar rebeliões, né, vai gerar descontentamento, e aí, a bem da verdade, em um dado momento há uma espécie do que a gente chamaria hoje, né, uma espécie de guerra civil, um conflito entre esses grupos. Entre eles, uns dos grupos acabaram saindo da Ilha de Páscoa, que inclusive é uma das teorias, né, de algumas populações que vieram parar na América do Sul serem oriundas, né, dessa região da Polinésia, né, e os remanescentes estão lá até hoje, conforme qualquer um que possa visitar a Ilha de Páscoa vai se dar conta, porque eles são efetivamente com os mesmos traços fisionômicos, continuam com os mesmos rituais esses, inclusive, que são reproduzidos para os turistas que visitam a ilha, né? Então, o grupo hoje, no caso, é conhecido como os Rapa Nui, que é o grupo que, enfim, sobrou desses antepassados que produziram essas estátuas maravilhosas, os moais.